4, 3, 2, 1 e vamos. Põe ao vivo no Facebook. A Rosângela já quer visualizar. Esse povo é fogo. Então, ó, já está gravando. Silêncio agora que eu já vou mandar. Tá. Então vamos lá. Então, já está gravando, daqui a pouco entra ao vivo. Boa noite, estamos ao vivo na página da CCM IANSP no Facebook com a nossa live de hoje. Quem financia o IANSP, afinal de contas? O secretário de Orçamento, Planejamento e Gestão, Projetos e Gestão, diz que é a população de São Paulo. Nós afirmamos que somos nós que financiamos o IANSP. E para estar aqui conversando com você, internauta, com você, militante da CCM IANSP, funcionário público ou interessado nesse tema, né? Seja funcionário público ou não, quem vai estar aqui batendo um papo com vocês, estão aqui seguindo a minha tela, tem aqui o Cláudio Amavac, né? Cláudio, dá um tchau aí para o pessoal saber quem é você, Claudião. Oi, é o Claudião, aqui de Peruíbe, que é do CPP e coordenador do litoral aqui da Baixada Santista da CCM IANSP. A Ana Cristina, também da AFIANSP, daqui da capital, também da CCM IANSP, o Luiz Moreno, da POSP, também daqui da capital, a Regina, do Sim de Saúde, né? Regina, todo mundo já sabe que é você, mas você pode dar um tchau pro pessoal para saber quem é você, Regina. A Regina, do Sim de Saúde, e também o Dr. Geraldo, né? O Dr. Geraldo está aqui conosco e a gente vai, que é de grande valia aqui para o nosso debate. Bom, então acho que a gente tem uma previsão aí de fazer uma reunião de fazer uma live de cerca de 1 hora, né, gente? Acho que a gente consegue desenvolver bem o tema. Então são 19 horas e 15 minutos. Eu acredito que lá para umas 8h15, no mais tardar 8h30, estaremos findando esse nosso bate-papo. Tá bom? Vou começar então falando alguns números para que todo mundo, para a gente poder começar a fazer essa conversa sobre quem financia o IANSP. Então vamos lá. Os números interessantes são os seguintes. O IANSP contém 1.282.000 vidas, né, entre contribuintes, dependentes e agregados, tá? Distribuídos da seguinte forma: 681 mil contribuintes ao IANSP, né? Quer dizer, 681 mil funcionários públicos que contribuem mensalmente ao IANSP. Mas, além desses 681 mil, nós temos mais 150 mil agregados. O que são os agregados? Significa que o funcionário público colocou seu pai ou sua mãe, ou ambos, né, dentro do plano, e ele paga pelo agregado. Tá? Então, esses é o total de pagantes da carteira do IANSP. E, além disso, há 450 mil beneficiários, quer dizer, dependentes, cônjuge, filhos, né? Que não pagam, né? Mas que estão embutidos no valor do desconto do contribuinte. Então, somando todo mundo, esses três grupos, dá 1.282.000 vidas, arredondando. O total arrecadado do nosso salário é de 1 bilhão e 21 milhões anuais. Tá? O que significa que o custo médio de cada contribuinte para o IANSP é de R$ 66, tá? Mensais. Okay? Esse que é o valor do custo médio somando todo mundo, tá? A contribuinte, beneficiário e agregado, dá R$ 66. Então, desse 1 bilhão e 21 milhões, estaria previsto que o Tesouro, quer dizer, o governo do Estado de São Paulo, deveria entrar com 366 milhões de reais, completando o orçamento, né, a dotação orçamentária do IANSP para 2020 em 1 bilhão 388 milhões de reais. Tá? Isso aí não está previsto as verbas destinadas via emenda parlamentar, né? Eu acredito que não, né? Porque senão a gente teria um orçamento maior, né? Teria um orçamento maior.
Moreno, quer falar? Abre o teu microfone, sem problema. Não, eu só queria só complementar que realmente não está. A emenda parlamentar que vem, ela vem sempre à parte, sempre quantas Tá. vezes está faltando, que a gente corre atrás. Joia, obrigado. Então tá aí, o governo do estado de São Paulo vem com 366 milhões e nós entramos com 1 bilhão e 21 milhões. Tá? Bom, isso é o que nós temos hoje. Mas a Secretaria de Orçamento, Projetos de Gestão vem com uma proposta para cobrar dos beneficiários, né, um valor a mais. Então, o beneficiário acima de 59 anos pagaria mais meio... perdão. Acima de 59 anos pagaria 1%. E o beneficiário com menos de 59 anos pagaria 0,5%. Os contribuintes e agregados acima de 59 anos pagariam 3% e aqueles que têm menos de 59 anos, 2%. E com isso, a projeção que o governo faz é que a arrecadação passaria da nossa contribuição, passaria de 1 bilhão e 21 milhões para 1 bilhão e 600 milhões. Então, quando o governo vem para a mídia e fala que ele, governo, coloca 600 milhões, a gente está vendo de onde eles estão tirando esses tais 600 milhões. Porque não é da dotação orçamentária. A gente acabou de ver que são dados do próprio IANSP, são dados do próprio governo, que a gente acabou de falar. Tá? Então, não é. O governo do estado de São Paulo não coloca 600 milhões de jeito nenhum. Né? A não ser que a gente coloque aí vários anos. Aí, tudo bem. Mas não num único ano, em hipótese alguma. Então, acho que para a gente começar a bater um papo, né, gente? Acho que a gente poderia primeiro analisar essa frase do secretário Mauro Ricardo, né? Sobre que a população de São Paulo, que não é justo a população de São Paulo colocar 600 milhões dentro do plano de saúde do funcionalismo público. Tá? Eu gostaria, então, que os colegas se manifestassem. Né? A gente fez uma introdução aí de 5 minutos, né? Mas que a gente faça agora uma análise rápida dessa frase do Mauro, para depois a gente começar a ver como é que o governo gasta o nosso dinheiro. Tá? Já estou dando toque da nossa segunda fase da nossa conversa. Tá? Onde eles gastam o nosso dinheiro, como é que quais são os contratos que são feitos pelo IANSP. Tá? E aí o Geraldo já está aí com o bloquinho de notas aí, apostas, para a gente conversar sobre isso. Então vamos lá, Claudião já pediu para falar. Claudião, fala um minuto. Fala lá, 2 minutinhos, Claudião. A gente comprova que o secretário é um mentiroso. Primeiro, é um mentiroso. Primeiro porque, se a gente for revistar o que aconteceu de 4 anos para cá, quando na gestão anterior do antigo superintendente, inclusive está sendo processado, ele nos dizia que o governo tinha colocado 150 milhões para fazer a reforma do prédio e fazer um novo prédio, que o Estado tinha colocado. Isso foi também uma grande mentira, porque a dívida que está hoje dentro do IANSP foi contraída depois da reforma. Ou seja, aquela mentira que contaram que eles tinham feito o prédio com dinheiro público, uma grande mentira. Foi o nosso próprio dinheiro que custeou a reforma do prédio e a construção do novo prédio que tem lá no IANSP. A população não colocou nem um centavo nessa brincadeira toda. Fomos nós, que somos sócios do IANSP, que colocamos do dinheiro. E esse dinheiro foi colocado hoje, ele se apresenta como uma dívida que nós temos. O Estado não colocou absolutamente nada. Esse secretário está equivocado. Primeiro que nunca nesse montante de 600 milhões, a população pagou isso. Nós pagamos com o nosso trabalho, como servidores públicos, e eles gastaram o dinheiro que arrecadavam da gente. Então é isso, gente. Eu acho que essa grande mentira que o secretário conta, nós temos que combatê-la sim e mostrar que nós não endividamos o IANSP, foram eles do governo que administraram mal,
e muito mal. E daqui a pouco a gente vai entrar nesse debate. Muito obrigado. Se eu não ativar o microfone, nem... Pronto? Oi. Desculpe. Estão me ouvindo agora? Tá, estão me ouvindo, né? Estou sabendo. Tudo bem. Então, eu obtive uns dados aqui que estão públicos, né, no site do Conselho Federal de Medicina, de 2017, a respeito do gasto per capita do SUS nos diversos estados, né? O estado de São Paulo é o 6º estado nesse ano, né? Que mais gasta. Estados como Roraima, Mato Grosso do Sul, Tocantins investem mais do que São Paulo, né? E nessa tabela que eu tenho, acho que todos sabem, né? O SUS são 3 fontes de receita. Tem a parte municipal, a parte estadual e a parte do governo federal, que acabam compondo o gasto nos municípios. Esse gasto dividido pelo número de pessoas, né, pela população, acaba dando o gasto per capita. O estado de São Paulo, em 2017, gastou R$ 365,76 por habitante, né, no SUS. Isso dá R$ 30,41 per capita no SUS, por habitante, né? O SUS é que o estado de São Paulo paga para em todo o estado. O sistema IANSP é um sistema que substitui o SUS. Esses 1.288.000 pessoas, eles usam um pouco o SUS, a grande maioria deles usa o sistema IANSP, usa o Hospital do Servidor Público, o CEAMAS, os hospitais conveniados no restante do estado de São Paulo. E o governo ele nunca investiu esse valor per capita no sistema. Ele desses R$ 66 per capita, ele representa, ao longo dos anos, aí 10%, no máximo 20% desse valor. Então, o que ele investe no sistema IANSP para garantir a saúde do servidor público é em torno de R$ 7 a R$ 13 por pessoa. Então, suponhamos que o governo extinguisse o sistema IANSP e todas essas pessoas, os professores, o pessoal da área da saúde, da segurança, fossem utilizar o SUS, o governo gastaria mais, ou então sobraria menos para os outros. Então, o sistema IANSP ele não penaliza o SUS, ele não onera o SUS, pelo contrário, ele desonera o SUS, porque 80% do gasto com a saúde do servidor público sai do bolso do servidor, não sai dos cofres do Tesouro do Estado de São Paulo. E isso é uma coisa que precisa ficar bem clara, e principalmente para quem não é servidor público, né? Porque esse discurso, quando não é analisado com maior profundidade, a pessoa que não é do Estado, né? Não é funcionário público, pode achar que é uma verdade, né? Que não está onerando, mas não. O sistema IANSP desonera os cofres do Estado de São Paulo, ao contrário do que tem se falado, né, por fontes do governo, e que ele onera. É isso que eu queria comentar nesse momento. O que onera, doutor Geraldo, os cofres do IANSP são os cabides de emprego que é colocado dentro do IANSP, né? Sim. Nós chegamos a mais de 500 cargos de confiança dentro do Hospital do Servidor,
com salários altíssimos, não é salários baixos, não. Diferente do trabalhador que prestou concurso, que está lá, que estudou, que se classificou, né, e que rala dia a dia. O senhor sabe disso, né, como um médico, né, trabalhou mais de 30 anos lá dentro do hospital, sabe do grande trabalho dos profissionais, tanto da área médica quanto da área administrativa. Então, se está onerando realmente os cofres do IANSP, não é a população, não é os trabalhadores do IANSP, não é o funcionalismo público. Quem onera é o próprio governo do estado, que não faz a contrapartida dele. Outra questão que eu me lembrei agora, que eu acho que vale a pena ser colocada nesse momento, é grandes empresas, bancos, multinacionais, oferecem planos de saúde para os seus funcionários. Muitos deles custeiam integralmente o plano de saúde, outros, principalmente as autogestões, têm uma contribuição paritária, mas a administração também é paritária, não é? Por quê? Porque quando se oferece, se cuida, né, da saúde do seu funcionário, da família do seu funcionário, o rendimento é maior, o número de faltas é menor, não é? Então, a iniciativa privada tem esse conceito muito claro, né? Principalmente grandes empresas de grande porte, né? E hoje o direito ao hospital do servidor compõe o salário do funcionário, né? O funcionário, nós, né, funcionários, estamos com o nosso salário defasado há décadas, né? Só pegar o funcionário, os salários aí de um professor, de um auxiliar de enfermagem, do médico, de um funcionário da polícia, a gente vai ver, né? A grande maioria desses 681 contribuintes recebem baixos salários, né? E agora é compreensível que o governo precise equacionar os gastos que ele teve com a Covid. A gente sabe, né, que não estavam nos planos, não estavam no orçamento nem do Poder Municipal, nem estadual, nem federal. Mas veja, teve gente que lucrou durante a pandemia. E não estou dizendo ilicitamente, até comercializou produtos que tiveram muita procura, né? Por exemplo, uma máscara. Essa máscara aqui, eu não vou mostrar a marca, mas uma máscara igual essa daqui, a PFF2, também conhecida como N95, que antes da pandemia custava R$ 4, R$ 5, hoje custa em torno de R$ 8, R$ 10. No auge da pandemia, eu cheguei a ver no varejo a R$ 120, né? Então, sem considerar a questão moral, para mim é uma imoralidade, né? Uma empresa, não sei nem em que parte da cadeia de comercialização das máscaras houve esse aumento, não sei se foi na produção, ou na distribuição, ou no varejo mesmo, né? no vendedor final. Mas veja, o álcool chegou a 30, 40 reais um litro de álcool, o maior produtor de álcool do mundo, que é o Brasil. Agora o arroz. Então, veja, a gente, sem considerar a questão moral, são pessoas que lucraram, né? Isso não tem dúvida. Os governos, federal, estadual, municipal mesmo, deveriam dimensionar a reposição do que foi gasto com a Covid, criando mecanismos para que esse lucro seja dividido. Não tirar dinheiro de quem ganha pouco, tirar dinheiro do professor, não é? É isso que eles estão querendo fazer, não é? Alegando que é preciso economizar, mas vai tirar de quem já ganha pouco, não é? E quem tem um papel social fundamental no nosso país, né? No desenvolvimento do nosso país, né? Tá errado, né? Tá errado.
E isso gera todo o funcionalismo público do Estado de São Paulo. Não é só a grande parte da educação, né? Está há Sim. décadas, mais de 10 anos, como o senhor citou. E também os cargos que nós temos ainda, continuam ainda dentro do IASP. Pode passar. Sim. Acho que o coisa ficou sem som. Guilherme. Guilherme ficou sem som. Guilherme está sem som. Oi. Agora estão me ouvindo? Guilherme, toda vez que eu falar assim para você, ó, é porque você está sem som. Bom, Pode te ouvindo, pode falar. posso falar aí? Pode, pode. Doutor Geraldo, eu concordo com o senhor em gênero, número e grau. Eu consigo desafiar os secretários a apresentar as planilhas que o governo põe no servidor. Inclusive, quero desmenti-lo quanto aos 600 milhões. Primeiro, esse ano, inclusive, o dinheiro da nossa arrecadação para manter o IASP terminou porque o governo não pôs um centavo como patrão. Então, eu sempre digo o seguinte, eu não acredito nesses dados que ele põe para a população. Faço o desafio que ele abre as contas do IASP para a população ver o que eles põem no IASP. Tá? Faço o desafio. Então, uma coisa que eu queria comentar é o seguinte, quando o Geraldo fala que grandes empresas bancam o plano de saúde, é importante lembrar que o governo do Estado de São Paulo faz isso. Faz isso na Fundação Casa, faz isso no Centro Paula Souza, faz isso na Sabesp. O Poder Judiciário tem, os funcionários do Poder Judiciário têm um auxílio saúde, que é muito maior do que o valor que é descontado no IASP. Então, a alegação que o governo faz não é verdadeira, não é coerente. Porque se o governo estivesse preocupado, por exemplo, em que como ele, usando as palavras dele, né, que o contribuinte paga um plano de saúde para o funcionalismo público, o que ele deveria fazer? Tem o PL 52, que está na Assembleia Legislativa, que prevê que funcionários da Fundação Casa ou do Centro Paula Souza possam contribuir para o IASP, ficando mais barato para o Tesouro. Então, assim, eles não fazem o jogo, eles não dizem a verdade por completo. É uma meia-verdade. Né? E quem faz meia-verdade, na realidade, está mentindo. Né? Porque a coisa não funciona assim. Se eles aprovassem o PL 52, né, que nós da CCM conhecemos tão bem, e o governo também conhece bem, porque é um projeto dele, né, que está parado na Assembleia Legislativa. Nós construímos esse projeto juntos, nós temos várias emendas, e uma das propostas feitas pelo governo é que funcionários da Fundação Casa, do Centro Paula Souza, de outros setores do governo que hoje não contribuem com o IASP, poderiam contribuir e, por consequência, o governo para de pagar plano de saúde privado, Unimed da vida, né? Unimed, Blue Life, sei lá, o que, Bradesco, enfim, qualquer plano que tenha, que eles compram no mercado. Ele contribuiria para o IASP. É muito mais barato. Né? Não onera o contribuinte. Então, existe saída. Existe saída. Tem que querer fazer. Né? Eu acho que é um ponto importante. Um outro ponto que eu queria comentar, queria que a Regina comentasse, é porque a Ana falou do pessoal que é contratado, né? E eu queria lembrar do pessoal que trabalha, que fez o concurso e que trabalha dentro do servidor público. Esse pessoal ganha bem, Regina? O pessoal está ganhando melhor do que qualquer outro setor do funcionalismo público? O pessoal que os trabalhadores do IASP, que fizeram concurso, esse pessoal ganha mais do que os outros? Não, muito pelo contrário. O nosso trabalhador, desde que nós saímos da Secretaria da Saúde, um auxiliar de enfermagem que entra hoje ganha R$ 1.500. Na verdade, nem entra mais o auxiliar, agora é o técnico. O enfermeiro também, se ele ganhar R$ 2.500, é muito, não é?
O assistente social também. O médico que ganha um pouquinho mais, que está numa faixa de 4, 5 mil reais. Ele tem que fazer o PPM, tem que fazer plantão. Qualquer profissional, para ganhar um pouquinho mais, ele tem que trabalhar a sua carga horária, mais plantão remunerado, né? Esse é o nosso trabalhador. E eles acabam ficando desgastados, porque tem 2 empregos, faz plantão final de semana, faz plantão à noite. Então, nós vivemos de trabalhar muito para poder sobreviver, né? Então, não é fácil a vida do nosso trabalhador. Fora isso, não abre concurso. E o que acontece ainda para estimular ainda mais o nosso trabalhador a pedir a conta é quando eles contratam algumas empresas terceirizadas, como aconteceu agora na Covid, que contrataram uma empresa assistência, que é de enfermagem, e eles acabam tendo um salário maior que o nosso. Quem paga a empresa? Nós pagamos a empresa, né? Nós pagamos um valor fechado e a empresa paga um valor maior para o trabalhador deles, que são terceirizados, do que nós, profissionais, que prestamos concurso e estamos lá há muitos anos. Fora isso, as outras terceirizações, né? Que acabam, a gente acaba assistindo vários profissionais que vão chegando, vão ficando, se instalando, acabam ficando quase um profissional igual a gente que já tem 30 anos, né? Porque já tem empresa que tem quase isso lá, que é de segurança, que é de limpadora. Agora também tem a FID, né? Dr. Geraldo depois podia falar que nós fizemos uma luta contra a terceirização do raio-x, porque nós temos vários profissionais do raio-x que estão espalhados lá, né? E como vocês sabem, o maior problema que nós temos dentro da instituição IANSP é a falta de gestão. Esse é o maior problema que nós temos. Nós temos várias empresas que não precisávamos. Nós temos uma imprensa que nós não precisávamos dela. Já foi trocada 3 vezes em valor altíssimo, né? A outra coisa é o pronto-socorro, que agora também terceirizou inteiro. Médicos, enfermeiros, né? Técnicos de enfermagem, que está lá também num valor que é 13 milhões, e isso é uma fortuna. E mais outros serviços que vêm terceirizado, que acaba não concluindo, como que foi a digitalização dos prontuários, do arquivo médico, que nós tivemos uma empresa que veio na gestão passada, né, a gestão de superintendência, era para digitalizar todos os prontuários, e a empresa que veio digitalizou 80%, porque o contrato foi mal feito, e depois teve que contratar uma nova empresa para digitalizar novamente os mesmos prontuários e aí sim fazer o serviço 100%. Você imagina quantos serviços são feitos que refazem, né? Compra de livro logo no começo da gestão da superintendência anterior, que era o Latif, e a gente não sabe onde foram parar esses livros até hoje, né? E isso foi pago com o dinheiro do funcionalismo. Não é um dinheiro que veio, que foi doado ou que foi dado pelo governador, né? A outra coisa também é a falta de planejamento que existe dentro da instituição pela falta de gestão. Construir um prédio, né, de 4 andares, que não serve para nada, que tem um anfiteatro que é do idoso, mas é feito uma escada, e a gente não entende como que é um prédio do idoso, aonde o idoso não pode nem subir escada, então ele só pode usar a parte de baixo do anfiteatro. A única coisa que se aproveita do prédio é a fisioterapia, que é no térreo, né? E que mudou para lá, quer dizer, esse prédio todinho, a única coisa que tem funcionalidade é a fisioterapia. Com tanta coisa para se fazer dentro do hospital, né? São 15 andares, 15 andares nele, uma parte foi reformada meia boca, porque quando chove, chove bem dentro do hospital, e a gente tem gravações disso tudo.
e os outros 15 andares está velho e vai continuar assim. Várias coisas não foram terminadas, né? Foi feita uma reforma que também não terminou. Contrataram uma empresa de conservação e reparos, que terceirizou a nossa conservação, e ela fica ali remendando o serviço, né? A hemodinâmica, que voltou a funcionar agora depois de 6 meses, que já era para ter reformado na época e não reformou, ficou com um aparelho de mais de 2 bilhões parado, lá numa sala, esperando fazer essa reforma. Eu estou falando tudo isso e muito rápido para vocês, porque nós, trabalhadores e usuários, nós vivemos um drama com o desperdício e o dinheiro jogado pelo ralo. Se nós tivéssemos, de fato, uma gestão, se a gente acompanhasse de perto tudo aquilo que a gente, de fato, precisa e tem necessidade, jamais ia construir aquele prédio do idoso. Ia reformar na íntegra a nossa UTI, né? O centro cirúrgico, que ficou faltando expurgo, teve que fazer depois, a hemodinâmica, que terminou agora, que já era para ter terminado 4 anos atrás, e outros andares. A gente não ia começar um prédio e largar lá o prédio que de vez em quando usa o anfiteatro, e em 2 andares que não serve para nada, eles alugam sala de vez em quando. E a gente não precisa de sala alugada, nós precisamos de leito. Nós precisamos de realmente um prédio do idoso. Não tem nem pé direito lá para ter ambulatório ou mesmo quarto de enfermaria. Não é correto o que foi feito naquele prédio. E foram 400 milhões. E ali, muito dinheiro nosso foi jogado fora. Ô, Regina. Companheiros e companheiras, é importante a gente prestar atenção em tudo que nós estamos conversando. Essa é uma live muito importante. O doutor Geraldo fez parte disso tudo que eu estou falando. Ponto e vírgula, uma auditoria que nós precisamos dentro desse hospital, e não é esse governo que tem que fazer, somos nós. E espere. Quero até colocar uma coisa também. Coloca, aí, companheira. porque esse prédio novo do idoso, né? Hoje ele também é chamado de centro de convenções. Ele é alugado para pessoas de fora para fazer eventos dentro do prédio. E aonde vai esse dinheiro dos eventos? Se é para o IANSP? Para onde está indo esse dinheiro dessas empresas que alugam o centro de convenções? Sem contar da lanchonete também, que é alugada o espaço da lanchonete, né? E aonde vai o dinheiro da lanchonete? 104 mil. Regina, onde vai a falta de médicos e a falta de enfermeiro continua? A falta médico é estrondosa em todas as enfermarias. Aliás, a desculpa de terceirizar o pronto-socorro é que toda parte de enfermagem ia subir para os andares porque estava faltando. Nós ainda estamos com a contratada assistência e nós não queremos, porque assim, nós passamos por experiência, a enfermagem tinha um trabalho muito grande, a supervisão e a escola de enfermagem que a gente tinha, para colocar as pessoas, de fato, em cada perfil. Tem gente que trabalha melhor na geriatria, na pediatria, em UTI, em pronto-socorro. Isso nós perdemos. Quando terceiriza o serviço, a gente perde essa natureza, que é saber aonde cada profissional tem que ir. Isso é muito importante para a gente. Como qualquer outro profissional, um assistente social, o fono que nós precisamos, não contratado. Nós queremos o nosso profissional concursado e que passe esses 3 meses de experiência e adaptando em cada setor nas suas necessidades. Nós precisamos de vários, nós estamos sem assistente social, nós temos sem fisioterapia, e quando não se abre concurso, se contrata serviço, e serviço caro, muito mais caro do que uma pessoa concursada. Então, aí, para chamar uma empresa agora, sem falar na nossa assistência domiciliar, que eles acabaram e arrumaram esse serviço de PEC para fazer medicação em casa. Não é a mesma coisa. Nosso serviço de assistência domiciliar era o melhor de São Paulo. Aliás, o pioneiro.
O primeiro, Queria fazer queria colocar um tema em debate. Eu queria que o Moreno, eu vou colocar o tema, eu queria que o Moreno comentasse e logo em seguida o Geraldo tentasse explicar, que é o seguinte: o IANSP paga as perícias médicas do Estado de São Paulo. Então, o Moreno, que é do Sindicato dos Professores, o Sindicato dos Professores tem uma quantidade de trabalhadores da educação que procuram o sistema de perícia médica. Então, Moreno, você consegue entender? Primeiro, assim, como é que você avalia esse serviço da perícia médica? Ele funciona para valer? Ele é bem feito? O professor que está doente, o funcionário público que está doente, quando ele vai na perícia, ele é bem atendido? Não, existem casos de que as pessoas contestam a decisão da perícia médica? Então, eu queria que você comentasse sobre isso. Como é que funciona essa perícia? E depois eu queria que o Geraldo explicasse, ou tentasse explicar, por que nós pagamos a perícia médica? Porque nós, funcionários públicos do IANSP, porque o dinheiro da perícia médica, que é para o Estado de São Paulo, que é uma relação de empregador e trabalhador, por que essa conta vem para a gente? Então, primeiro eu queria que o Moreno comentasse sobre a perícia, como é que é esse trabalho, como é que funciona, se ela funciona a contento ou não. Depois eu queria que o Geraldo comentasse sobre o contrato da perícia. A perícia em si, ela não funciona 100%, de jeito nenhum. Primeiro, os professores são maltratados. Segundo, todos os documentos, os atestados que eles levam são contestados. Outro, se às vezes o próprio professor está numa cirurgia, ou se não, o funcionário público mesmo esteja para passar na perícia, vamos falar em geral, ele tem que no outro dia sair de lá da onde ele está fazendo a cirurgia, ir lá contestar, ir lá fazer, não tem como. Outra, antigamente, acho que posso dizer o que, uns 15 anos atrás, você faria a primeira perícia na sua cidade e depois, se fosse necessário, você iria para São Paulo. Era uma etapa que funcionava. Hoje, é só centralizado ali, né, onde é a Sé, eu não sei o endereço ali, pode dizer, mas praticamente não funciona, porque muitos processos, ações são feitos contra esse departamento. De todas as etapas, de todo tipo de funcionário é feito em cima disso aí. É incrível. E é coisas que, às vezes, a pessoa está lá, sem a visão, sem um braço, ou senão com o dó, ou senão mesmo com a parte de psiquiatria, ao ponto de até o próprio professor atacar o médico lá e o médico falar que ele está ótimo para sair, para ele dar aula. Ele pode dar aula tranquilamente. Ele está apto a dar aula. Então, eu acho que a perícia em si, eu queria saber aonde vai funcionar, quando. Uma coisa que eu queria lembrar também, né, Moreno, é que aconteceu com o nosso colega, coordenador do interior, o Danone, que teve perícia negada, ele internado. Internado no hospital, a perícia negou o afastamento dele. Então, assim, é uma coisa maluca. E eu queria, então, Geraldo, que você... 2 dias que ele tem depois para recorrer, vai recorrer como? Pois é, ainda teve que recorrer porque ele estava doente. Então, Geraldo, quanto que a IANSP gasta com essa empresa que faz a perícia médica, essa perícia médica que o Moreno descreveu para a gente, né? E, assim, qual seria o motivo da gente pagar a perícia médica? Olha, eu vou começar assim, um pouquinho. Isso é uma coisa tão maluca, né? A gente precisa ir com calma para tentar entender, né? A perícia médica no passado era feita pelo DPME, né? Aqui em São Paulo, e o DPME tinha convênio com a Secretaria da Saúde. No interior, eram as UBSs, os postos de saúde que faziam a perícia, né? Então, não gastava, porque era um custo fixo, né? Ele tem os seus peritos no DPME e tem os médicos contratados, né, pelo Estado, que estavam lá, né, e ainda estão para atender ao SUS, né, usuário do SUS, e também atendiam as perícias médicas, né? E as perícias mais complexas, né, quando era
vinham para São Paulo, né? O funcionário vinha para São Paulo, tem os peritos especializados nisso, né? E perícia médica é uma atividade, a meu ver, que não pode ser terceirizada. Mesma coisa terceirizar o judiciário. Alguém consegue conceber o Estado contratar uma empresa que vai fornecer juiz para julgar, né, as pessoas, né? O trabalho pericial é um trabalho que tem que ter uma independência total. O médico que vai fazer a perícia, ele tem que ser funcionário público, concursado, com estabilidade, ele não pode sofrer pressão de nenhum tipo. Não pode ser um funcionário contratado que pode ser mandado embora a qualquer momento, né? Isso é um princípio básico, não é? Então, isso, assim, já começa daí, né? E, segundo, não está no estatuto do IANSP contratar perícia médica. O IANSP foi feito, tem o seu estatuto, é uma lei, né, que é para prestar assistência médica. A perícia médica é função, é atribuição do Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo, do DPME. Então, na hipótese, que eu já expliquei porque não concordo, né? Mas na hipótese de contratar uma empresa, de terceirizar, teria que o DPME terceirizar, não o IANSP terceirizar, né? E assim, nós, como todos sabem, né, já foi colocado, o orçamento do IANSP, 80% vem das contribuições do funcionário. Então, nós é que estamos pagando a nossa perícia, né? Seria como se, para quem não é funcionário público, né, que está nos assistindo agora, você vai fazer uma perícia no INSS e tem que pagar essa perícia, né? É inconcebível uma coisa dessa, né? Assim, só para finalizar, né, quer dizer, os dados que eu tenho são de 2013, 2014 e 2015, a empresa chama Ambiental Qualidade de Vida no Trabalho. É assim, nesses 3 anos, o IANSP pagou 25 milhões 456 mil reais, né, para fazer perícia. Em 3 anos, né? Quer dizer, deu 8 milhões em 2013, 13 milhões em 2014, 6 milhões em 2015, né? 28 milhões. Dava para aplicar em outra coisa, né? Esse valor. Eu acho que deve ter sido o valor que nós empregamos para reformar todo o pronto-socorro, não é? Veja, não tem o que falar, né? Pois é, a gente vê então, né, Geraldo, que assim, o secretário vai para a mídia dizer que há dívidas que o Estado não pode bancar as dívidas, os gastos do IANSP, mas eles inventaram os gastos que são absurdos. Né? Esse gasto da perícia é um deles. A Regina e a Ana já falaram das terceirizações também. Né? Muitas terceirizações que são assim inconcebíveis. Né? A Ana falou da turma comissionada. Quantos cargos? São centenas de cargos comissionados. Seria interessante, quando o governo fala em mau uso do dinheiro, em endividamento, é saber o quanto que esses cargos realmente são necessários e em que valores eles são necessários. Né? Eu acho que isso também contribui para que a gente não tenha o atendimento que nós sabemos, nós somos militantes da CCM, nós sabemos que existem problemas, né? A gente sempre faz uma campanha constante por mais verbas para o IANSP, mas a gente sabe, por outro lado, que os gastos são alguns gastos inexplicáveis. Né? O Claudião estava aqui me acenando aqui que quer fazer um comentário. Quer falar, Claudião? Abre o microfone. Eu sou um especialista para criticar essa questão da perícia, tá? Eu lembro quando começou essa história, doutor Geraldo, Guilherme, Regina, Moreno e Ana, que estão aqui, eu estava numa das reuniões lá no CCM e falei isso.
veja, gastar com perícia, até um ano retrasado, nós fomos no gabinete do secretário, o secretário falou que ia tirar, né, o pagamento dessa perícia. Veja, não são só 25 milhões, viu, gente, que gastaram da gente. Se a gente contar o ano de 2017, 18, 19 e 20, vai dar cerca de 50 milhões. Com 50 milhões, você faz muitos convênios no interior, tá? Que estão caindo pelas tabelas. Inclusive, agora há pouco, suspenderam o convênio que acabou o contrato com a Fundação Santo André, ou seja, cerca de 40 mil trabalhadores ficaram sem assistência médica na região e assistência de exames. Com relação a essa questão da perícia, quando eles contrataram a ambiental, viu, doutor Geraldo? Eles simplesmente repassaram o custo operacional que teria que ser bancado pelo governo as perícias, porque ele é nosso patrão, ele que tem que periciar a gente, e não empresas terceirizadas como é hoje. No mês de agosto, saiu a convocação de algumas perícias, tá? E eles não tiveram nem dúvida de colocar que somos nós que fazemos a perícia. O IANSP, eles colocaram lá na convocação a empresa, o local, e colocaram assim, o IANSP que faz. Não tem nada a ver com perícia, essa coisa é do Estado. O Estado tem que fazer, o DPME tem que fazer isso daí. E não é pegar o dinheiro nosso, que a gente paga todo mês. Tá? Uma coisa absurda que está acontecendo esse ano, e já ano retrasado e passado, dizer que o nosso dinheiro acabou no mês de setembro. Veja, a receita arrecadada é todo mês. Os caras estouram, antecipando inclusive a receita do mês de novembro, dezembro e outubro. Eles já gastaram por conta o nosso dinheiro. Entende? Aí vem o secretário, que é tão ridículo falar e vai gastar 600 milhões com o dinheiro do povo. Se tivesse esse dinheiro entrado no IANSP, nós não tínhamos dívida. Entendeu? Nós não teríamos dívida que temos hoje. Hoje o IANSP fecha esse ano com uma dívida de 200 milhões de reais. O que é essa dívida que foi feita? É a dívida da reforma do prédio e da construção daquele novo prédio. Que o antigo superintendente falava às pompas, dizendo que o governo estava pondo dinheiro. Mentira! Pegou da nossa receita, jogou para frente e pagou quase à vista a reforma do hospital, tá? A construção daquele prédio. Em primeiro momento falaram que eram 150 milhões, aquela coisa toda. No fim, se você pegar a planilha que nos colocaram, eles fizeram o último pagamento antes de acabar o prédio. Ou seja, pagaram com o dinheiro da arrecadação do IANSP. Uhum. Eu desafio esse secretário, o tal de Mauro Ricardo, que eu mando esse recado, eu desafio a ele que abre as contas e vamos para a Assembleia Legislativa, para o Tribunal de Contas, pedir uma auditagem geral em todas as contas. Eu desafio esse secretário a fazer isso. Tá? Eu desafio. Primeiro, inclusive, provoca os deputados e os senhores conselheiros do Tribunal de Contas a apresentar todas as contas, porque várias contas do IANSP foram rejeitadas. Eu vou dizer um contrato que foi rejeitado. O contrato da FID. No mês de, acho que foi novembro do ano passado, o tribunal devolveu esse contrato, tá? Que faz os exames no IANSP. Essa empresa foi contratada, gente, para servir ao IANSP, para fazer exames de imagem, como uma empresa com notório saber. Não existe isso nessa área. Claudião. Sabe, está lá, arrecadando, 200, 300 milhões a cada 3 ou 4 anos. Entende? Eu desafio esse secretário a chamar uma auditoria. Eu desafio. Claudião, eu queria fazer um comentário aqui.
Tá todo mundo me ouvindo, né? Tá, então tá bom. Eu queria que o Dr. Geraldo fizesse a mesma coisa. Eu vou colocar os números aqui, eu vou pedir para o Dr. Geraldo tentar explicar, né? Por exemplo, nós temos um convênio com anestesista, né? O Hospital do Servidor Público tem convênio com anestesista. Ao longo do tempo, aí, no intervalo de uns 5 anos, nós gastamos 55 milhões com anestesista. O contrato com a FID, que o Claudião falou, dá algo também no intervalo de 5 anos de 149 milhões. Por sinal, a FID está sendo alvo de questionamento na Assembleia Legislativa, né? Recentemente, a parlamentar, a Janaína Pascoal, fez um ofício questionando os gastos e o porquê que a gente tem um convênio com a FID se tem laboratório dentro do hospital. E também... É a Biofest, Guilherme. É Biofest. A Biofest, é. É a Biofest. Perdão, não fui com a FID, foi com a Biofest. É tanto laboratório que a gente fica meio zonzo. E tem outro laboratório de 134 milhões, que gasta 134 milhões. Eu queria que o Geraldo e que a Ana também, que a Ana é enfermeira, né? A Ana é enfermeira, o Geraldo é médico. Eu queria que eles me explicassem. Eu pedi primeiro para o Geraldo explicar, depois a Ana também explica. Como é que um hospital paga anestesista, anestesista terceirizado? Eu não consigo entender isso. E paga esse valor, 55 milhões em 3 anos. Dá para entender isso, doutor Geraldo? Então, essa questão das terceirizações, Guilherme, eu acho que merece, assim, como um preâmbulo, né, uma reflexão. Caiu o microfone. O IANSP, ele é um modelo, assim, a ser estudado, inclusive, né, que comprova as falhas do pensamento neoliberal que vem sendo defendido aí, né, nos últimos anos. A gente sabe, né, que o nosso governador, o governo do estado de São Paulo atualmente, ele entrou com veja qual é o discurso que é passado, né? Desculpa, meu celular está caindo aqui. Qual é Ele tá indignado. Tá. Que as terceirizações, primeiro, que a empresa privada é mais eficiente sempre do que o Estado, que fica mais barato, né? Fundamentalmente é isso, né? Você teria uma maior eficiência com menor custo. É só estudar. Caiu o som. De que as duas premissas não correspondem à realidade, pelo menos aqui no Brasil, né? Vamos começar pela radiologia, né? Quando a administração Latifi, né, entrou, realmente o nosso parque de equipamento radiológico estava sucateado, equipamentos antigos, precisaria ser renovado, né? E o então diretor, né, ele elaborou um estudo para atualizar, né, não só com equipamentos, né, que seriam adquiridos através de leasing, né, você paga em 15 anos, 10, 15 anos, mas também para recompor as equipes, né? Esse estudo nem foi analisado, simplesmente foi decretado que seria terceirizado. Então, veja, a gente vê, assim, terceirizações feitas não com base em estudos técnicos de viabilidade econômica, não. É por pura ideologia, né? Porque quer terceirizar e ponto, né? Os números da radiologia, da FIB, né? Eu tenho aqui de 2010 a 2015, né? Em 6 anos, foi empenhado 150 milhões de reais, né? Foi liquidado, até a ocasião, foi pago 115 milhões, ainda sobrou restos a pagar, que deve ter sido pago em 2016, né? Veja, um tomógrafo, na ocasião, custava 2 milhões de reais, né? Com o dólar na época, que estava menos valorizado do que hoje, né? Então, 150 milhões era para comprar 70 tomógrafos. É um negócio absurdo, né? Então,
valeria a pena fazer um estudo comparando os valores que nós pagaríamos de salário e de leasing desses equipamentos, né, com os valores que nós pagamos para a empresa terceirizada, né? E eu não tenho dúvida que seria uma grande economia para o IANSP se não houvesse a terceirização, né? Uma outra terceirização que é importante, até mais, assim, mais incompreensível, vamos usar um termo brando, né? Laboratório. Para quem entende, isso eu gostaria até de quem estiver me ouvindo, né? Hoje em dia, os grandes laboratórios, não só no Brasil, mas no mundo todo, o processamento dos exames é centralizado. Se nós formos ver o DASA, né, o Diagnóstico América, o Fleury, eles têm centros de processamento com máquina. Por que a máquina é vantajosa, né? Porque, primeiro, que se você tiver um volume grande de exames, acima de 3.000, 4.000 exames por dia, e nós temos muito acima disso, né? A empresa não cobra a máquina, ela empresta, ela faz em regime de comodato. Você só compra o reagente. E hoje em dia, é barato, o reagente usa microlitro, as máquinas usam pouco, né? Então, o que os grandes laboratórios fazem? Eles montam postos de coleta descentralizados, né? É o que faz o Fleury, o DASA, o Lavoisier, o Delboni. E coletam, aí tem veículos, né, que levam para processar de forma centralizada, né? Fica muito mais barato do que você contratar serviço, onde você vai pagar uma tabela de mercado, né? E o que nós fizemos? Contratamos, ele tem aqui o Diagnóstico América, né? Eu entendo que por uma questão de marketing, para divulgar na nossa população, né? Para o nosso usuário. Que agora nós temos direito ao DASA, quer dizer, essa administração anterior, né? Tinha conseguido isso, né? Nós gastamos 134 milhões em 6 anos, né? Com certeza, se esses exames fossem processados no nosso laboratório, nós tivéssemos montado postos de coleta, nós teríamos gastado 1/3, no mínimo metade desse valor, né? E assim vai, né? Então, veja, não tinha estudos de viabilidade econômica, projeções, sabe? E uma outra questão que é sempre desculpa, né, para você não ter serviço próprio, é que o servidor vai aposentar e vai acabar pesando para o Estado, né? Mas o IANSP é CLT, as pessoas se aposentam pelo INSS, isso não pesa para o governo do Estado de São Paulo, né? Então, não tinha motivo para se tomar essas decisões, né? Agora, eu queria complementar o que a Regina e a Ana falaram do prédio do idoso, né? Entre aspas, né? Quando esse prédio foi concebido, não houve discussão nenhuma com os técnicos, né? Com nós lá, eu era diretor clínico nessa época, e simplesmente foi trazido o projeto, é isso aqui, né? E o prédio do idoso era um prédio para promover a saúde do idoso, né? Agora, veja, já começou errado na sua concepção. A promoção de saúde, prevenção, é o que faz o programa de saúde da família. Ele tem que ser descentralizado, tem que estar próximo da residência da pessoa, né? Ele tem que ir lá uma vez por mês, com a frequência necessária, uma vez cada 2 meses, medir a pressão, colher os exames, passar com o médico da família, né? Com formação para isso, né? Imagine se o governo federal fosse conceber o programa de saúde da família, eu vou construir um prédio com 30 andares em Brasília, né? E aí, o idoso
Aqui em São Paulo, por exemplo, o Danone, né, que mora lá em Presidente Venceslau, ele teria que, para ele passar numa consulta, ele demora 10 horas, né? Mesmo o morador aqui de São Paulo, que mora no extremo leste ou no extremo sul da cidade, demora 3, 4 horas. Como é que ele vai ter acesso a isso, né? Quer dizer, já começou uma concepção errada, né? Uma forma centralizada. No fim, a gente viu que aquilo era um elefante branco, né? Quer dizer, tem lá um maravilhoso anfiteatro com foyer na frente, mas veja, tudo que você constrói acaba tendo uma utilidade, mas era prioridade para nós? Não era prioridade, né? Agora, veja, vamos ver onde está o buraco, né? A que se deve isso, né? E eu acho que todos nós temos consciência disso, né? Uma administração, né? Quer dizer, se nós formos ver, ou eu diria assim, pessoas sem qualificação, né? Ocuparam cargos-chave, né? Se nós formos ver na gestão aí do Latif Abrão, durante assim, quase toda a gestão, o chefe de gabinete e a diretora de administração, eu não vou entrar no terreno pessoal, mas não tinham qualificação, não tinham nem formação, nem eram da área da saúde, nem experiência, né? Então, como é que você indica os dois assim, cargos de maior responsabilidade depois da superintendência, pessoas que nunca, assim, para administrar vamos dizer, um plano de saúde com mais de 1 milhão de pessoas, né? Você indica profissionais que nunca trabalharam, não tem experiência na informação, não fizeram pós-graduação, nada, né? Então, esse assim, a briga, né, da CCM há décadas, né, da questão da paga, né, quem administra. Tem que ter um conselho oriundo do funcionalismo público, eleito pelo funcionalismo público, que vai fiscalizar as decisões, né, que indique pessoas para os cargos chaves, né, os cargos executivos, que tenham formação, que tenham um mínimo de qualificação para tomar decisões acertadas, né? E assim, um conselho fiscal. Ajudando, viu, doutor Geraldo? Não é? Alô? Só ajudando para lembrar. O Fala. pronto-socorro. O pronto-socorro não conversou com nenhum dos trabalhadores envolvidos. Uma arquiteta, que era enfermeira, que a gente não sabe de fato de onde veio e como veio, e o tempo inteiro nós informávamos que estava errada a forma que estavam fazendo aquele pronto-socorro novo, né? Que só tem 4 anos, mas já tem uns 5 puxadinhos dentro dele, uma sala de emergência pequena, uns consultórios super exprimidos e uma sala de medicação onde virou o PECOM, que é o local onde ficava mais de 200 pacientes, que não cabia, de fato, nem 20. Então, foi lamentável o que se gastou naquele pronto-socorro e um dinheiro que foi jogado fora. E nós avisando que estava errado. Porque em um banheiro, hein? Não teve uma discussão com quem, de fato, sabia o que era necessário. Não é? Nós tentamos um pouco, quando ainda as obras ainda dava para, né, mexer em alguma coisa, nós tentamos, né, dar algumas sugestões, mas não foi quem conduzia a obra, era o chefe de gabinete, né? Bavieira. Não é? Mas nada foi, não aceitou nada, né? E quando mudou do PS velho para o PS novo, aquilo, assim,
a gente verificou que a área estava totalmente inadequada, né? Tivemos que fazer, como você falou, puxadinhos para tentar salvar alguma coisa, né? Mas ficou uma área física que não era funcional, não é? Que não é funcional, né? Não é funcional, Oi? porque nós estamos lá ainda. Sim. Né? Cadê o dinheiro que gastamos lá naquele pronto-socorro que está funcionando meia boca? Pois é, pois é. E veja, aí, nessa parte Não de tinha governo... nem banheiro para os pacientes tomar banho. Exatamente. Só tinha um, né? Rota de fuga, né? Não, Como um incêndio, só tem uma porta. continua não tendo. Não tem ainda. Verdade. Pois é, Então, pois é. Tem banheiro. deixa eu dar um palpite aqui. A gente tem, com todos esses problemas, então a gente vai percebendo que, primeiro, por exemplo, a Regina lembrou, Regina e o Dr. Geraldo lembraram da questão da reforma, tanto do pronto-socorro como a construção do prédio da integralidade, né, onde a CCM não foi consultada. Essa proposta de elevação de alíquota, sequer nós somos comunicados, né? Pelo menos as outras vezes comunicavam a CCM, olha, nós vamos fazer isso, tá? Dessa vez, a gente ficou sabendo pelo DO, ficamos sabendo pelo Diário Oficial que haveria uma elevação de alíquota. Então, essa gestão atual, além dela continuar gastando mal o nosso dinheiro, né? Como a gente está mostrando aqui, com perícia médica, gastando dinheiro com centenas de comissionados, gastando dinheiro com laboratório, quando tem o serviço dentro do próprio hospital, com reformas que não foram adequadas, né? Como o Claudião acabou também de mostrar, o dinheiro está aqui, saiu de dentro do nosso orçamento, o gasto com a reforma do hospital e com o prédio da integralidade. Né, que também o Geraldo mostrou a incoerência da construção desse prédio. Né? É um prédio bonito, bacana, o anfiteatro é lindo. Né? Mas, assim, não é funcional, não é para que ele se destina. Né? Não é para que ele se destina. O trabalho a qual ele foi pensado não é um trabalho centralizado, tem que ser um trabalho descentralizado, com equipes pequenas e não com um prédio. Porque não tem sentido, né? Ele fica incoerente. Aliás, um adendo. Havia um projeto da doutora Miriam, muito bom, de criar equipes descentralizadas pelo interior do Estado para justamente fazer isso, a exemplo do programa de saúde da família, né? E que foi engavetado, nunca ninguém deu atenção para ele. Isso com já ela, foi também. Muito mais barato do que a construção desse prédio. Eu participei outro dia de uma reunião virtual com o pessoal da Associação Paulista de Saúde, se não me engano. E eles me perguntaram assim, se não tinha um projeto de prevenção, porque é a lógica. É você ter um amplo projeto de prevenção, de prevenção de manutenção da saúde e do funcionalismo, antes dele ficar doente, antes dele ficar internado, para ele não precisar ser internado. Tem um Eu projeto não pude de responder nada, porque Guilherme. não tem. Ô, Nesse Guilherme. projeto, Guilherme, deixa eu falar uma coisa. Nesse projeto, eu me lembro que eu fui escolhido lá junto à mesa para estar junto. Entrou a FUS, entrou todas as entidades. Quando nós conseguimos montar o projeto e montar a cartilha, sumiram com a doutora Miri, que ela não era mais ela. Passaram para um outro médico. E o outro médico simplesmente gavetou isso aí. E o doutor Latif falou que era para guardar um pouco, porque estava entrando 150 milhões, que não era do orçamento, que ele iria fazer as construções e etc, etc. E isso ficou vazado. Aliás, veja, foi bom você tocar nesse assunto, Guilherme. Eu queria só fazer um parênteses, né? Que assim, a gente sabe, o Latif veio da iniciativa privada dos planos de saúde, né? E ele e a equipe dele, eles trouxeram um conceito, ou queriam trazer, né? Contrário ao rumo da história, né? Que é o conceito da medicina privada, de comprar. Eu vou comprar tantas consultas, vou comprar tantos mil exames, tal, que é o conceito
da saúde como um consumo, né? Um bem, um objeto de consumo, né? E que vem lá dos Estados Unidos, mas que está sendo questionada lá pelos próprios planos de saúde, porque é um modelo que não se sustenta, é um modelo caríssimo, né? Quando você parte para isso, né? As próprias empresas americanas, as grandes seguradoras, eles têm um processo de verticalização, né? Quer dizer, de montar serviços próprios, hospitais próprios, porque você controla melhor seus custos, né, com serviços próprios, e investir na prevenção, como faz toda a Europa, os ingleses, o Canadá, que não é na Europa, mas os franceses, os países nórdicos, o Canadá aqui na América. Por quê? Porque isso está provado há décadas que você investir na prevenção, além de dar uma melhor qualidade de vida, fica mais barato para quem está custeando, né? Era isso que eu queria entrar da questão do modelo assistencial que eu sempre critiquei, né? Aliás, fui criticado pelo Latifi quando eu critiquei esse modelo assistencial lá no passado, né? Foi uma discussão muito forte que teve na época. Gente, são 20 horas e 24 minutos. Assim, tem muito assunto para conversar. Tem muito assunto para conversar. Eu queria destacar alguns pontos aqui. Até vou, assim, estamos com uma parte aqui da coordenação. A outra parte tem mais gente na coordenação. A gente vai fazer uma outra live com o pessoal para discutir outros assuntos também, porque a gente tem que dar continuidade ao trabalho da CCM. Mas eu vejo aqui o seguinte, que nós temos que adequar o momento para o nosso discurso ao momento. Então, além da questão da contribuição paritária dos 2%, hoje a gente vai poder mais falar em 2%, para a gente traduzir melhor, em igual percentual, né? Hoje é 2%. Então, o governo também traria 2%, contribuição patronal. Mas igual percentual do nosso. Mas eu acho que também uma coisa importante, a questão da fiscalização é fundamental. A gente viu hoje aqui todas as denúncias mostradas, né? A denúncia que a Ana falou dos comissionados, da Regina, da questão das terceirizações, o doutor Geraldo com vários exemplos, a perícia médica que o Moreno falou, a questão da reforma que o Claudião demonstrou aqui também. Então, assim, precisa ter fiscalização. Nossa comissão tem que ter o poder de fiscalizar. Por que tem que fiscalizar? Porque a administração gasta mal o nosso dinheiro. Nosso dinheiro é curto, né? A gente sabe que o dinheiro para investimento na saúde é muito grande, os gastos são muito grandes. O nosso investimento é baixo, né? Em comparado com o mercado, é baixo. Então, ele tem que ser muito bem gasto. Ele não pode ser gasto do jeito que ele é. Ele não pode ser gasto com obras desnecessárias, com cabide de emprego, pagando serviço que deveria estar lá na Secretaria da Saúde e não dentro do IANSP. Né? E é um mistério, o Claudião lembrou bem, quando nós estivemos em 2018 no Palácio do Governo, eu não me lembro quem estava comigo, acho que estava o Claudião, não sei se estava a Regina, não me lembro se o Moreno estava, que o secretário falou, não, peraí, dinheiro da perícia vai sair do IANSP, vai ficar aqui dentro da secretaria, vamos tirar do orçamento do IANSP. E quem ficou animado, falei, pô, dinheiro a menos, vai sobrar o dinheiro. E inexplicavelmente, o dinheiro continuou sendo gasto saindo do orçamento do IANSP. Né? Então a gente tem que lembrar essas coisas, porque para demonstrar que o fato de nós não escolhermos o superintendente, de nós não termos uma atuação de fiscalização, gera situações de má administração. E depois vem o governo dizer que somos nós o culpado pela má administração. Somos nós o culpado, né? Então, pessoal... Ele diz que nós somos servidores privilegiados. Eu não vejo privilégio nenhum. Privilegiado. Então, agora eu queria fazer uma rodada final com vocês, né? Para a gente, assim, um comentário final de cada um, tá? Para a gente poder fazer o encerramento do nosso encontro de hoje, tá bom? Eu vou começar então aqui, eu vou começar com a Ana, tá? Vamos fazer pela ordem alfabética para não dar problema. Vamos começar com a Ana.
Vamos começar com a Ana e depois com o Cláudio, tá bom? Ana, então suas considerações finais, por favor. Minhas considerações finais, eu quero até colocar aqui um dado que um companheiro nosso colocou, o Mauri Bezerra, né? Que a empresa contratada do PS atual, ela tem um capital social registrado de R$ 1.000. Olha só, de R$ 1.000. Não é 1 milhão, não. É R$ 1.000. Eu até olhei para ver se era isso mesmo. E o contrato com o IANSP é de mais de 30 milhões ao ano, né? Então, é a empresa terceirizada do PS, tá? Uma empresa que foi fundada no ano de 2017. Então, fica aí para o funcionalismo fiscalizar, porque nós que estamos pagando essa empresa. E a empresa, ela não está atendendo conforme tem que atender o usuário do IANSP. Está tendo muita denúncia e muito questionamento por parte do usuário pelo mau atendimento ao pronto-socorro. Então, terceirizar a solução não é a solução, né? Tem que abrir o concurso público. E para a gente só finalizar... depois os dados para a gente encaminhar isso daí. Vamos encaminhar isso daí. Vou passar, sim. Passar para a Assembleia, para o MP, vamos tocar esse negócio em frente. Com certeza, nós temos que ter fiscalização, temos que ser um conselho deliberativo. Chega de ser consultivo, né? Nós temos que deliberar, sim, porque nós temos que fazer a gestão do nosso instituto, porque nós pagamos. Então, se vai aumentar a contribuição, então vamos fazer a gestão do IANSP, né? Chega de deixar para o governo estar fiscalizando sozinho, porque ele não fiscaliza, ele só coloca o dinheiro pelo ralo. E quero deixar aqui a minha contestação contra a PL 529, né? Porque não é só a contribuição da alíquota do IANSP, e sim as outras instituições que fazem parte, que vão ser extintas, SUSEM, né, a FURP, MTU, a Fundação Oncocentro, que isso, quem também banca é o SUS. E lembrar dos trabalhadores que vão ficar na rua, né? O governo, ele não tem interesse ao servidor público. E nós, trabalhadores do IANSP, queremos concurso público já, imediatamente, porque nós estamos vendo aqui o dinheiro mal empregado nas terceirizações que não resolve o problema da instituição. Então, é uma exigência quanto à Associação dos Funcionários do IANSP, né? Concurso público já para a área médica, para a área da enfermagem, para toda a área da saúde administrativa, para que o nosso dinheiro seja bem empregado. Como a Regina colocou, nós prestamos concurso, somos classificados, estudamos para isso, passamos por um período de experiência. Se não condiz com a experiência, somos desligados, sim, porque tem uma seriedade dentro do hospital do servidor público estadual, e não podemos deixar de falar da instituição de ensino que nós somos, né? Dr. Geraldo passou muito tempo na instituição e sabe da qualidade de ensino que nós temos dentro do Hospital do Servidor Estadual. Então, queremos uma CPI imediatamente no IANSP para ver onde está indo o nosso dinheiro, porque o IANSP é nosso. Legal, Ana, obrigado. Vou passar agora para o Claudião. Claudião fazer suas considerações finais, depois do Claudião, o Geraldo. Bom, eu como integrante da CCM, desafio o senhor secretário a abrir as contas do IANSP, a fazer uma auditoria completa. Desafio, seu Mauro Ricardo. O senhor fala que a gente é privilegiado. Como é que a gente é privilegiado ganhando o salário que a gente ganha como professor, como médico, como enfermeiro? Como que a gente vai continuar desafiando ao senhor? Eu desafio o senhor vir ao IANSP, chamar uma auditoria independente junto com o Tribunal de Contas. Inclusive, nós vamos avocar o Tribunal de Contas em relação a vários contratos que já foram negados pelo tribunal.
a se manifestar. E quero também dizer não ao PL 529, primeiro, porque assim, nós temos um apoio hoje, senhor Mauro Ricardo, do Ministério Público, que se manifestou publicamente contra o PL 529. O senhor não consultou nem a gente que é conselheiro do Hospital e representante. Boa noite. Obrigado, Claudião. Valeu. Agora vamos lá para o doutor Geraldo. Doutor Geraldo, suas considerações finais. Como, assim, em consideração final, eu queria dizer sobre a governança do IANSP, justamente nesse ponto que nós deveríamos imitar a iniciativa privada, não é? Quem custeia controla a empresa, não é? Então, a nossa proposta é um custeio paritário, né? Metade o governo, metade os funcionários. Então, teremos um conselho deliberativo que tem independência para indicar os cargos executivos dentro da instituição, paritário, metade eleito pelos funcionários, metade indicado pelo governo. Um conselho fiscal também, com composição semelhante, né? E isso eu acho que é o primeiro passo, né, para a gente começar a acertar aí essas questões, né? Que precisa aumentar o investimento no IANSP, a gente sabe que precisa, né? Se for comparar, até comparado com o SUS, é menor per capita, o investimento per capita no sistema IANSP é menor do que o investimento do SUS, né? No estado de São Paulo, em outros estados é menor ainda, né? Então, isso que eu queria deixar como meu recado final aí. Agradecer essa oportunidade, né? Espero ter esclarecido aí, apresentado elementos para que as pessoas que estão nos assistindo possam refletir e fugir um pouco daquilo do discurso fácil, né? Quer dizer, os números não mentem, né? Todos esses números que foram apresentados aqui por todos nós não foram inventados, são números oficiais do próprio governo, extraídos do site da transparência, de relatórios fornecidos pelo próprio IANSP, enfim, né? Então, é um convite à reflexão que eu faria nesse momento. Muito obrigado especialmente ao Guilherme, né, que está coordenando esse grupo. Legal, Geraldo. Obrigado você ter compartilhado conosco essas ponderações, essas reflexões. Vou passar agora para o Luiz Moreno. Luiz Moreno, para suas considerações finais. Eu começo fazendo um uso da mesma palavra do nosso amigo Cláudio, desafiando o secretário de todas as demandas, de tudo que tem acontecido até agora, fazer um levantamento aos pedidos que a nossa coordenadora da Frente Parlamentar do IANSP, que é a Bebel, ao deputado Janazzi, a outros deputados também que estão aí, fizeram vários pedidos, até agora ele não teve nem a cara de poder responder, falar alguma coisa, nem o superintendente, nem o governo, inventando uma coisa contra a população, sendo que é contra a população, daí vem aquela questão. Então, para que existe a lei orçamentária, aonde se faz a divisão dos dinheiros, aonde você está fazendo ali a divisão? Aonde que vai isso? Aonde que está o aumento do funcionário público? Aonde está o respeito pelo funcionarismo, os trabalhadores da educação? Aonde que está o atendimento geral do Hospital Servidor, desde a época do Serra, quando ele começou a dar aqueles 50 mil, foi na onde iniciou as nossas lutas, que a Regina ia lá e falava, gente, vão lá no laboratório que vão terceirizar. E nisso ele veio com 100 milhões, 100 mil, mais 100 mil, e isso veio até passar para o Alckmin, e aí veio esse bolo que nós estamos lutando até hoje. Então, é o que eu digo. Aí está, usuário, abra o olho, veja bem. Eu vou simplesmente dizer não a PL 529 e eu luto pela vida e não, para não ter o luto de amanhã. Escolas fechadas já, até que venha uma vacinação. Muito obrigado. Boa noite a todos. É isso aí. Valeu, Moreno. Obrigado. Então, vamos lá. Agora, Regina, para suas considerações finais.
Então, gente, todas as falas de vocês, eu fico bastante preocupada, sabe, com mais alguns anos com esse governo que só afundou praticamente o IANSP. Não dá para dizer que foi só a última administração, a atual também é responsável, enquanto nós faltamos com várias coisas e temos problemas com várias faltas de profissionais. Nós tínhamos até pouco tempo um garçom de elite ganhando o valor de um salário de um assistente, enquanto falta médico no pronto-socorro, enquanto falta fisioterapeuta, assistente social, nós tínhamos um garçom servindo cafezinho na superintendência, recebendo R$ 4.000. Nós não temos nada contra a pessoa, porque a pessoa é uma pessoa, né, que precisa trabalhar e ganhar. Mas é injusto quando você tem falta de profissionais, quando você paga o salário dele e quando você paga todos os salários dos cargos de confiança, porque é importante que as pessoas que estejam ouvindo a gente saibam que 80% do recurso do Instituto somos nós que pagamos com o nosso salário. Então, quando nós temos um cargo de confiança do governo, e não é pouco, são centenas, tem gente ainda de outras administrações que vieram, tem gente que está mais de 10, 20 anos dentro do Instituto, recebendo dinheiro de cargo de confiança, que nós pagamos. Então, quando nós falamos que o recurso é nosso e nós temos que administrar, nós queremos que a PL 52, que está lá engavetada há mais de um ano, ande com as nossas 49 emendas, porque também, se não tiver nossas emendas, não nos interessa, porque aí é um projeto do governo e não nosso. Nós temos que ficar de olho, porque estão mandando na casa da gente. Estão querendo aumentar valor de desconto, que se fosse nós que estivéssemos gerindo, talvez a gente poderia fazer essa discussão. Se fosse só nosso recurso, não é? Aí nós poderíamos abrir uma discussão entre nós contribuinte, sentarmos e pensarmos de que forma que a gente pode melhorar o recurso. E quando for transparente o valor do recurso que a gente contribui, porque não é transparente. Nós não sabemos, porque cai no tesouro e lá se mistura e vem depois para o IANSP. Então, isso é muito ruim. Nós pedimos para os parlamentares que são sérios, porque eu acredito que tem parlamentar sério, né? Tem muitos que estão do nosso lado, que peçam uma CPI. Nós queremos, de fato, administrar o IANSP, mas com responsabilidade e fazer contratos de fato que precisem ser feitos, não uma Qualicorp que está respondendo o processo até hoje, que também foi um buraco muito profundo, que só jogou dinheiro fora, porque onde já se viu ter uma Qualicorp para administrar convênio de hospitais e ambulatórios que não existiam. Então, companheiros e companheiras, e usuários e usuárias, nós sim pagamos o IANSP, pagamos cada profissional que está dentro do Instituto, cada convênio que tem no estado de São Paulo, e o Hospital do Servidor, cada terceirizada que está lá, nós que pagamos. E pagamos também o profissional concursado. Então, nós temos que administrar. E temos que ter a seriedade de saber votar, né? Não votar contra a gente, porque se nós estamos há mais de 20 anos com esse governo passando a perna no servidor público, é porque a gente tem votado errado. Quero dizer para vocês que eu tiro eu dessa, só estou dizendo nós para não ficar feio, mas eu não voto em quem faz mal para a gente. Vamos ter responsabilidade. Boa noite para vocês. Legal, obrigado, Regina. Então é isso, pessoal. Você que está acompanhando a gente pelo Facebook, pela página da CCM IANSP, né? Essa live vai ser depois, vai para o canal do YouTube, vai ser pelo canal do CAPESP, que a gente vai colocar.
Tá? Então, depois o pessoal entra, assiste. Quem pegou pela metade pode assistir por inteiro, ou vendo em pedaços de acordo com o seu horário. Né? Vai estar lá no canal do Capesp, a gente vai estar avisando no próprio Facebook da CCM ANSP. Tá? Quero agradecer todo mundo, né? Agradecer aí o Claudião, Ana, Moreno, Regina, Dr. Geraldo, agradecer o Adailton, que está aqui no bastidores, aqui, ajudando a gente na gravação, aqui, na nossa técnica. Quero agradecer a você, internauta, e eu acho que você conseguiu, né, quem nos acompanhou, conseguiu entender quem financia o IANSP. Né? Entendeu que quem financia o IANSP é o funcionalismo público, e quem gasta mal o dinheiro do IANSP é o governo, porque é ele que indica a superintendência, né, e ele que inventa gastos que nós não concordamos. Então, quem financia? Nós. Quem gasta mal? O governo. Né? E quem o governo quer jogar a culpa? Em nós. E por isso o PL 529 tem que ser rejeitado na Assembleia Legislativa. Essa é uma posição unânime dentro da CCM ANSP, é uma posição unânime dentro das mais de 70 entidades que participam da Frente Paulista em Defesa do Serviço Público. Não é o 529, não essa elevação absurda na contribuição do IANSP. Então, quero agradecer a todos, né? Uma boa noite para todo mundo, que agora a gente vamos descansar um pouquinho, que a semana já começou cheia. Tá bom? Obrigado e até a próxima. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. O IANSP é nosso. O IANSP é nosso, é isso aí. É isso aí. Fechando.